Para quem gosta da área, é um bom mercado de trabalho? Aquela pessoa que está nos vendo, que está ainda em dúvida, o jovem, por exemplo, é um mercado de trabalho interessante? Ele está em expansão no Brasil? É um mercado, é um mercado de trabalho que sempre foi interessante. Não por não ter muito profissional, não por não estar saturado e tal, mas o mercado de engenharia como um todo hoje, ele é um mercado escasso de bons profissionais, Olha só. né? Hoje você tem aí uma grande gama de engenheiros se formando a cada ano, mas não é a minha especialidade, mas a gente pode notar em várias áreas que as pessoas se formam com um nível de conhecimento ou um pensamento crítico muito baixo. A pessoa, eu não chegaria ao cúmulo de chamá-lo de analfabeto funcional, mas está quase. Já cheguei a ser perguntado num congresso por uma pessoa do auditório se não dava para fazer um texto um pouco mais simples, porque ele estava tendo que estudar muito para aprender a norma. Então, esse tipo de coisa não deve passar na cabeça de um engenheiro. O engenheiro, ele nasceu para estudar, né? E essa pessoa era um engenheiro? Sim, estava no congresso e era um engenheiro que estava na audiência, né? E poxa, sou engenheiro há 38 anos, né? E eu não parei de estudar até hoje, né? Eu sou professor de pós-graduação, eu faço vários cursos, participo de vários congressos nacionais, internacionais, seminários, e não parei de estudar. Não dá para a gente parar de estudar. É mais ou menos como um surfista. Ele tem um certo dispêndio de energia para entrar na onda, mas depois, se ele não se mantiver na crista, acabou o jogo. Né? E as coisas são dinâmicas, né? Há novas descobertas, etc. Sem dúvida. Tecnologia, a gente corre atrás da tecnologia. Né? Você citou o professor Hélio da USP, ele nos contou que existe muita pesquisa nos trabalhos importantes. Até fiquei muito feliz de saber disso, né? Porque trabalhei, ministrei durante muito tempo aulas em faculdades, fui diretor de universidade, e a gente tinha muita dificuldade, inclusive, para conseguir verbas de pesquisa. Eu fiquei muito satisfeito com o que disse o professor Hélio. O Brasil hoje é uma referência nessa área ou não podemos dizer tanto? Eu acredito que até pela condição climática do país, né, nós somos sim referência e vejam, a partir do momento em que pesquisadores de fora usam o país para suas pesquisas e com os profissionais existentes aqui dividem espaço nos seus papers, nas suas publicações, sem dúvida nenhuma a gente pode considerar e provar que o Brasil hoje é sim uma referência e um dos grandes nessa área, principalmente na pesquisa, né? Pesquisa de impacto direto em linhas de transmissão, por exemplo, de efeitos indiretos do raio. O raio bateu a alguns metros ou até a quilômetro distante da linha, né? E os efeitos do eletromagnetismo chegando nessa linha, quais são os problemas, nós somos referência nessa área. Que bom, que legal. Você escreveu um manual para a utilização de DPS. O que é isso? O DPS ele é um dispositivo, a sigla é Dispositivo de Proteção contra Surto. Então, acabei de citar aqui um efeito, por exemplo, de um raio batendo diretamente numa linha, ou do raio batendo longe da linha, mas o efeito eletromagnético dele acaba induzindo novamente corrente elétrica por essa linha. Né? Os DPS nada mais são do que dispositivos que, ao atuarem, eles minimizam essa corrente de raio, essa tensão que o raio provoca na instalação, protegendo a instalação elétrica. Então, hoje, para que você entenda, quando uma edificação ou uma linha que entra nessa edificação é atingida por um raio, se houver para-raio, você protege a edificação, você protege a estrutura, né? Mas os equipamentos e a instalação elétrica, se não houver medidas adicionais, eles vão queimar. O para-raios ele é feito para destruir equipamento, ele não é feito para proteger equipamento. Tá?
Para-raio ele protege pessoas e protege estruturas. Né? Agora, essa complementação, e um dos itens da complementação é o dispositivo de proteção contra surto, né? Então, nessa complementação, entra então o DPS, fazendo com que esses níveis de corrente e de tensão do raio, que são da ordem de milhares de volts ou de amperes, entrem para a instalação de uma forma reduzida, fazendo com que os equipamentos não se danifiquem. Isso é uma proteção individual de cada residência ou, por exemplo, um prédio ele já pode fazer uma proteção geral? Hoje, as normas, né, tanto a NBR 5419, que é a norma de proteção contra descargas atmosféricas, quanto a NBR 5410, que é a norma de instalações elétricas de baixa tensão, elas exigem, né, a instalação dos DPS e colocam alguns parâmetros para que você calcule quais os tipos de DPS que você vai colocar nessas instalações. Mas o DPS ou uma outra medida qualquer que você vai utilizar é tão específico que, dependendo do estudo que se vai fazer, ele pode ser instalado de forma geral, ou seja, um conjunto para a estrutura toda, ou, dependendo da condição, você instala um em cada quadro, você instala um em cada tomada. Tá? Por exemplo, quando você tem um equipamento extremamente sensível, né? Vamos colocar aqui um tomógrafo, por exemplo, ou um aparelho de ressonância magnética. Os DPS vão dentro desses equipamentos. Tá? Então, eles já fazem eles participam do jogo já de maneira intrínseca, já dentro do equipamento. Né? Pelo que eu entendi, o DPS, eu sou bem leigo, claro, tá? claro. Por favor. Ele é quase um pequeno para-raio do equipamento, é isso? Ele é um protetor. Ele é um protetor. O pessoal costuma chamar de protetor de surto, porque entende-se tensão e corrente rapidamente passando na instalação com esse valor elevado, entende-se por um surto. Dá um surto e a coisa acontece. Né? Então ele é o protetor de surto. Isso pode ser feito por qualquer pessoa, isso tem que ser feito por um especialista, como é que funciona? Tanto o para-raios quanto as outras medidas complementares, dentre elas o DPS, é extremamente recomendável, embora por questões legais a gente não possa restringir isso a engenheiros, nós temos que restringir a um técnico habilitado. Tá? Então pode ser um técnico, pode ser um tecnólogo ou um engenheiro. Okay? Mas óbvio que deve ser um cara que entenda do assunto, que entenda do riscado. Né? Aí é um dos pontos onde, em alguns casos, existem os profissionais que dão um jeitinho. Né? Entra aquele cara que, eu vi um fulano instalar em um local, acho que deve ser assim. E ele vai lá e faz o serviço dele. Mas claro que ele vai falando que ele é especialista. Isso, exatamente. Ele vai chegar lá e vai falar que é o Hélio Sueta do negócio e chega lá e faz a bobagem.